O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Meu querido irmão, meu querido amigo, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Como sempre, hoje vamos falar de um tema denso, lembrando que este canal não é para meninos, é para adultos, espiritualmente dizendo, porque aqui o alimento é denso, porque assim o nosso Deus quis que fosse. Assim foi do agrado do Senhor e nós estamos aqui para fazer não a nossa, mas sim a vontade do Senhor. E você, já sofreu alguma afronta? Já foi afrontado? E quando afrontado, você foi para o confronto? Qual foi a sua reação? Diz para mim. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Esse é o tema que o Senhor colocou em meu coração. 6 verdades sobre a afronta. Pois é difícil ser afrontado, né? Olha, o servo de Deus é aquele que leva o desaforo para casa, hein? Se você é daquelas pessoas, eu não levo o desaforo para casa, esse aí, ele saiu da afronta e entrou em confronto. Nós precisamos, como servos de Deus, saber lidar e suportar as afrontas, que elas aparecem, são inevitáveis. E no vídeo de hoje, nós vamos falar algumas verdades, 6 verdades sobre a afronta, para a edificação da nossa fé e para quando ela vier, nós estarmos municiados, preparados para enfrentá-las e transpô-las. Muito bem. O texto bíblico encontra-se em Mateus, no capítulo 5, no versículo 38 a seguir, que diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que receitinha fácil de cumprir, não é, irmãos? Mas quem disse para nós que ia ser fácil? Se alguém disse para você que ia ser fácil, este alguém mentiu para você. Mentiu, com certeza. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse que seria difícil. O próprio Senhor Jesus passou por grandes dificuldades aqui.
Os discípulos também, todos eles passaram por grandes dificuldades nessa terra que nós vivemos. Mas graças a Deus, que sempre nos dá a vitória, Ele nos dá esclarecimento da sua palavra, nos dá munição para que nós possamos enfrentar as afrontas e transpô-las, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que diz o texto, né? Olho por olho, dente por dente. Essa expressão vem lá da lei, da época de Moisés, que de fato lá na lei era assim: se alguém cortasse a mão de alguém, esse alguém ia lá e cortava a mão dele. Se alguém matasse um boi do próximo, o próximo iria lá e matava um boi dele. Era a lei de olho por olho, dente por dente. No advento da graça, com a chegada da graça, o Senhor Jesus muda isso. E Ele nos passa outra orientação, né? Ele vai nos dando aqui outras orientações, né? E a primeira orientação que o Senhor nos diz está ali no versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Queridos, obviamente que o Senhor Jesus não estava aqui nos ensinando a ser espancados. Não é este o caso. Isso é uma linguagem, isso é uma expressão de linguagem na língua portuguesa chamada de hipérbole. Quando eu quero dar um exemplo, eu uso algum exagero para que a pessoa entenda aquele exemplo que eu estou dizendo, né? E aí o afrontador, ele tem algumas características. Passar por afronta não é fácil. Não é moleza passar por afronta. E a primeira característica, a primeira verdade sobre a afronta é a seguinte: ele age da mesma forma que o bandido, tá? Eu não estou colocando aqui o afrontador na mesma categoria do bandido, não é isso. Só estou falando que ele tem uma característica que é igual, que é o elemento surpresa, tá? O afrontador, ele é calculista, ele é premeditador, sabe? Ele é cínico, o afrontador, sabe? Ele comete uma afronta com você com um cinismo absurdo, como se ele não soubesse que ele está te afrontando, sabe? Como se ele olhasse para você e falasse: nossa, é para tudo isso, né? Então essa é a primeira característica da afronta. Qual é a primeira característica que vai de encontro conosco, que nós vamos nos sentir injustiçados? Ele vai premeditar uma ação. E quando uma pessoa premedita uma ação, ele calcula aquela ação antes, ele não dá tempo de você criar uma reação. Ele não te dá tempo de você criar uma contrapartida. Então, mais ou menos, ele te pega de surpresa. Ele pega você de surpresa. Tá? Então, essa é a primeira característica da afronta. Tá? Como ele é cínico e ele é calculista, junto com essa aí já vem a segunda, que ele trabalha com indiferença. O cinismo, eles são primos ou até irmãos dos indiferentes, né? O cínico e o indiferente são bem parecidos. Então ele não está preocupado com as palavras dele, em cuidar dessas palavras, que ele não vai te machucar. Não, ele não está preocupado, sabe? Ele está preocupado com o eu dele. Ele tem um ego muito grande, ele é uma pessoa egocêntrica. E você ali, por algum motivo, ele te elegeu e entende que você está atrapalhando dele continuar nessa adoração do eu. Ainda que seja momentânea, ainda que seja algo momentâneo, você está impedindo ele de continuar a adoração deste eu,
desse próprio eu, deste ego, tá? Então, por isso que ele se torna ali premeditado, calculista, cínico, indiferente e egocêntrico, né? Mas olha o que o texto nos diz. O texto nos diz: não resistais ao mal. Então, quando acontecer isso, eu vou pagar você na mesma moeda. Você vai ver. Nananina, não. Respira fundo, abaixa a cabeça e suporta a afronta. Lembra do Senhor Jesus? As afrontas que ele recebeu nessa vida? Lembre-se dele e suporte a afronta. Não resista ao mal, tá? Na hipérbole aqui, disse: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Olha o que o outro versículo diz: e ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a vestimenta, e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. É simples assim. É simples assim. Por quê? Porque o premeditador, além dele... o afrontador, além dele trabalhar com a premeditação, com a indiferença, ele também vai trabalhar com a soberba. Ele vai te olhar de cima para baixo, sabe? Ele vai se colocar numa posição de grande e de você pequeno. Ele vai querer pisar em você, tá? Ainda que seja com palavras, ainda que seja com atos, isto vai acontecer. Neste momento, lembre-se desse versículo, tá? Quer tirar a minha capa? Opa! Quer tirar a minha vestimenta? Opa! Leva também a minha capa, é sua. Nós vamos entender por que isso lá na frente, daqui a pouquinho. Quando encerrar esse vídeo, nós vamos entender por quê. Que estratégia é essa que Deus nos dá? Uma pessoa está me afrontando e aí eu vou ficar quieto? Sim, Senhor. Sim, Senhora. Vamos lá, vamos prosseguir. Outra característica da afronta é a raiva. Ele tem uma raiva enrustida de você, sabe? Talvez essa raiva ela venha procedente de uma inveja, de algo que você faz assim que ele gostaria de estar talvez numa mesma posição. Então isso também é feito com raiva, sabe? Ainda que ela seja travestida ali de coisas de veludo, de pelica e tudo, mas você vai perceber que tem uma raiva interna ali. E aí o que o verso 40 vai nos dizer? O 41. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, vocês estão vendo já, né? A receita é simples. Alguém está te afrontando? Não resista, não discuta, não bata a boca, não deseje o mal dessa pessoa. Fica na sua. Fica na sua. Vamos lá? Vamos continuar, né? Outra característica do afrontador é a ira. Quando ele está te afrontando, além da raiva, ele tem ira de você, sabe? Ele está irado, tá? E aí nós continuamos em sentinela. Nós continuamos ali na nossa tranquilidade, na nossa espiritualidade, pegando ali os frutos do Espírito, né? A mansidão. Vamos pegar outro fruto do Espírito, domínio próprio. Vamos ficar tranquilo, porque depois da ira ainda vai surgir um sentimento no afrontador de vingança. Por alguma coisa ele está se vingando de você, sabe? Mesmo que você só tenha feito o bem para essa pessoa,
ele vai querer se vingar de você porque ele vai se julgar injustiçado. Normalmente os afrontadores, eles dão ouvido a Satanás, ao inimigo, tá? E por fim, o afrontador, ele vai desejar o seu mal. Ele não vai desejar você bem. Ele vai desejar você mal. Então, nós temos que estar preparados, porque o remédio está chegando. O remédio está aqui na própria palavra de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Vamos recapitular aqui de uma forma didática e rápida. 6 verdades sobre a afronta. Número 1, premeditação. O afrontador, ele premedita antes. Número 2, ele te trata com indiferença, sabe? Ele não está preocupado com os seus sentimentos, com o que você vai pensar, ele só está preocupado com o ego dele. Número 3, ele te trata com soberba. Ele é soberbo, ele te olha de cima para baixo. Número 4, ele tem uma raiva enrustida ali de você, senão ele não estaria te afrontando, senão ele estaria te tratando como uma pessoa do seu círculo de amor. Não. Número 5, ele está vingando de você por algum motivo. E número 6, ele deseja o seu mal. Ele deseja o seu mal. O que eu faço com esse monte de energia negativa em cima de mim, pastor Reinaldo? Que é o remédio? A Bíblia nos dá o remédio. Então, esse monte de energia, isso é uma metralhadora. A afronta é algo que parece ser um rolo compressor. Ela é muito forte, irmãos. É muito forte a afronta. O que nós fazemos? É simples. Vamos para a palavra de Deus. Versículo 44. Olha aqui como o Senhor nos indica. Para nós entendermos o 44, temos que ler o 43, que diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amar, bendizer, fazer bem e orar. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Mas, irmão Reinaldo, eu vou vencer a afronta, me paga, aquela fulana de tal me paga, aquele fulano de tal me paga. Negativo. Essa batalha não é sua. Essa batalha é igual aquele rei lá que o Senhor disse assim: nesta peleja você não vai precisar pelejar. Eu pelejarei por ti. Da mesma forma, quando alguém afrontar você, você lembre-se que o Senhor é a tua justiça. Isso está escrito lá em Provérbios. O Senhor é a tua justiça, e o Senhor não dormita, e o Senhor não tem o culpado por inocente, tá? Não tem o culpado por inocente. Então, o que nós temos que fazer com os afrontadores gerais da República? Irmãos, vivemos dias difíceis. Dias difíceis. As pessoas, infelizmente, estão perdendo noção de algumas realidades. E aí eles nomeiam outras pessoas como culpado pelo seu insucesso. E às vezes essas pessoas que são nomeadas são pessoas que fizeram o bem para eles. Sabe? Fizeram o bem. Eu conversava com um amigo hoje e dizia assim para ele: você já ouviu essa frase? Eu falei assim para o Cláudio: você já ouviu essa frase?
o meu maior inimigo me traiu? Você já ouviu essa frase? Com certeza não. Porque no inimigo você não confia. Como que ele vai te trair se você não confia? Você só confia no amigo, na pessoa amiga. E é essa pessoa que pode te decepcionar. E se esse dia chegar, e quando ele chegar, porque todos nós passamos por afronta. Lembra-se dessas 4 coisas que o Senhor nos pediu. Ame essa pessoa. Eu não consigo. Eu vou te ensinar por que você tem que amar essa pessoa. Porque se você é uma pessoa justa, faz as suas coisas de uma forma correta, e mesmo assim alguém está te afrontando, e você é servo de Deus, essa pessoa não está ofendendo você, ele está ofendendo ao Senhor. Ele está mexendo com o pior inimigo que ele poderia ter nessa terra. Então o que você tem que fazer? Amá-lo. E clamar a Deus por misericórdia para a vida dele. Senhor, tenha misericórdia do fulano de tal. Ele está me afrontando tanto, Senhor. Tenha misericórdia dessa pessoa, tá? Queridos, pode parecer difícil, mas é o caminho mais fácil, tá? Se você encontrar com um terceiro e for falar dessa pessoa que recebeu afronta, não fala mal dele não, bendiga-o, fala bem dele, busca as qualidades que ele tem, procura as qualidades que ele tem e fala bem dele, sabe? Não maldiga não maldiga ninguém, não fica maldizendo as pessoas não, fala bem, tá? Porque provavelmente essa pessoa que está conversando com você, ele é um leve trás. E ele vai falar alguma coisa de você para essa pessoa que te afrontou. E quando essa pessoa for ali buscar, e aí, o que fulano de tal falou de mim? Ele falou bem de você. Você já está aí começando a quebrantar aquele coração. Quem faz o quebrantamento é o Senhor. Mas você já está dando material para o Espírito Santo trabalhar naquela vida. Quando você for para o seu período de oração, ore por esta pessoa. Ore para valer mesmo, para valer. Até hoje, todos esses anos de evangelho, só teve uma pessoa que Deus falou para mim: eu não estou aceitando tua oração. Tamanho era a afronta e o pecado que essa pessoa estava cometendo comigo. Tirando essa pessoa, todas as outras pessoas que me afrontaram, eu orei e pedi a bênção do Senhor para essas vidas, mas de coração mesmo. Quem sabe ele se arrepende? Quem sabe ele vem te pedir perdão? Quem sabe? Próximo vídeo nós vamos falar sobre os 3 tipos de perdões que existem, tá? E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui antes do próximo vídeo, porque a sequência melhor seria essa e é essa. Então, querido, ora por ele, ora. Mas ele me afrontou, o Senhor. Ora por ele. Tira essa mágoa do seu coração. Lembra que o tio falou para vocês? A mágoa é um veneno que você toma querendo que o teu inimigo morra. Tira essa mágoa do seu coração, tá? Então, número 1, ama essa pessoa. Número 2, bendiga-o. Número 3, faça o bem por essa pessoa. Se tiver oportunidade, quando tem alguém que me afronta, eu já entro em oração e começo a pedir a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade de eu abençoar essa vida. Me dê me cria essa oportunidade, Senhor, para que eu possa abençoar essa vida. Quem sabe eu consigo ganhar o meu irmão de volta? Quem sabe esse meu irmão está começando a desviar o caminho ali e vai se arrebentar, quem sabe? E por fim, nós temos que orar por eles. Tá difícil, né? Mas eu vou te dizer, aquele moço de Nazaré,
ali no Jardim das Oliveiras, no horto denominado Getsemane, ele tinha ali uma pessoa que estava o afrontando. Ele tinha uma pessoa ali que estava programando de traí-lo, e ele sabia disso. E essas 4 coisas ele fez por ele. Ele não criou um grupo ali de 11 pessoas e excluiu Judas, não. Ele trouxe Judas ali para dentro da ceia, da intimidade. Ele colocou o alimento na boca de Judas. Isso é íntima comunhão no judaísmo, irmãos. Até o último momento, talvez ele tentou ali convencer Judas. Alguém tinha que fazer isso, era profético. Mas ele olhou para Judas com amor e ele, até o último momento, ele tentou impedi-lo de cometer esse mal. Então que nós sigamos o exemplo do Mestre. Na noite em que foi traído, ele sofreu uma afronta muito grande de uma pessoa que andou com ele 3 anos e meio, de uma pessoa que viu os milagres que ele cometeu, participou ali de grandes obras. Essa pessoa afrontou o Senhor Jesus e o vendeu por 30 moedas, que não era pouco dinheiro não. Deu para comprar um campo, deu para comprar uma propriedade muito grande. Então, queridos, quando você for afrontado, lembra-se disso. Eu descobri esses dias atrás, nas minhas orações, que eu estou sendo afrontado, eu estou passando uma prova. Na verdade, essa prova se findou, mas o Senhor, o Espírito Santo me mostrou que eu estou há 11 meses recebendo afronta. Eu tive que acordar de madrugada e escrever esse texto que eu estou compartilhando com vocês agora, porque o Espírito Santo tirou o meu sossego ali e falou: Reinaldo, escreve isso que eu estou te dando. E no dia que eu escrevi esse texto que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu escrevi o nome dos afrontadores para me orar por eles. Está aqui, ó. Tá aqui, eu não vou te mostrar não. Eu sei que você quer ver, mas eu não vou te mostrar não. E aí, nesta madrugada, nesse dia que Deus me deu essa palavra, eu escrevi aqui o nome dos afrontadores. E em um ano, eu tive 14 pessoas me afrontando violentamente, fortemente. E pela bondade e graça do Senhor Jesus, em nenhum momento eu não cumpri o que eu acabei de ensinar para vocês. Em nenhum momento eu odiei a pessoa. Em nenhum momento eu desejei o mal da pessoa. Em nenhum momento eu quis o mal dessa pessoa. Eu fiz exatamente da forma que a Escritura diz e da forma que eu te ensinei neste dia de hoje. Então, querido, quando a afronta vier, lembra desse vídeo e pratica isso, que o Senhor é a sua justiça e o Senhor te abençoará graciosamente e grandemente, porque dele é o reino, o poder e a justiça. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esse dia, pela vida do meu irmão, que está aí todas as segundas-feiras, todas as semanas, acompanhando esses vídeos, Senhor. Continua abençoando os meus irmãos, derramando da sua glória, da sua graça, do seu poder. Continua dando a eles, Senhor, a coiabaixori canta labaias, ó Altíssimo, o domínio próprio. Continua dando a eles, Senhor, o amor pelo próximo, o amor pelos inimigos, Senhor. Continua dando aos meus irmãos, Pai, essa sabedoria, Senhor, de não receber a afronta, mas amar o afrontador, para que ele venha se envergonhar, pedir uma oportunidade, ó Pai, de fazer o bem para o afrontador, para que ele venha se envergonhar, ó Pai, e quem sabe ele se arrependa desse pecado tão grande que é afrontar um irmão. Pai querido, Pai santo, guarda os meus irmãos, Senhor. Abençoa a Fernanda, abençoa o Marco, Pai, abençoa a Liz,
Ó Senhor Deus, abençoa o Ailton, a Maria, a Ágata. Pai querido, abençoa o Eduardo. Pai, obrigado, Senhor, por esse presente que o Senhor me deu. Esse meu irmão Eduardo, abençoa a sua mamãe, a irmã Nair, abençoa o Mário, Pai, Senhor, abençoa o Jonas, meu Deus, o Davi, derrama da sua glória, abençoa, Senhor, meu querido sobrinho, primogênito lá em Bauru, o Rodrigo, Senhor, abençoa a minha sogrinha querida, Pai, lá em Rondônia, que logo estará aqui conosco, abençoa a Neinha, o Roberto, abençoa o meu sogro querido, Pai, abençoa a minha família, abençoa esse, Senhor, que estão desfrutando das palavras que o Senhor tem me dado neste vídeo. Assim eu oro e eu te agradeço, eu faço em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Querido irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, ou nas nuvens com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.